Se perguntando onde andava a Ilse Scamparini, se ela estava lá pelos telhados de Roma, olha ela aqui, ó. E o Papa temeu pela influência que Trump poderia exercer ou poderá exercer no próximo conclave. Trump chegou até a falar que o próximo Papa não deveria causar divisões, referindo-se a Francisco. Certamente o Papa Francisco se preocupava com o seu sucessor, ele não queria que fosse alguém que levasse a igreja para trás, que cancelasse as suas reformas, feitas com tanto sacrifício, sob tanta pressão, até sob acusações de heresia. Então, olhando desse ponto de vista, eu acho que um bom candidato para continuar o governo de Francisco, um cardeal diplomata também, que é uma qualidade importante em tempos de guerra, seria o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, Matteo Zuppi. Ele poderia se tornar um Francisco II, e é também um prelado jovem, 69 anos, fato que pode pesar no conclave, porque depois de acompanhar a doença de Francisco, com longa internação, talvez a igreja queira afastar essa imagem da doença nesse momento. Mas o quadro é nebuloso, porque estamos em ano de jubileu, é preciso fazer um papo talvez mais rapidamente. Os fiéis e turistas não querem vir a Roma sem ver o Sumo Pontífice. Tanto que ontem, quando se circulou a notícia de que ele poderia estar na praça, a praça recebeu muito mais gente. As finanças vaticanas não estão muito bem. Essa pressa poderia levar para um candidato mais moderado, como o próprio secretário de Estado, Pietro Parolin. Ele poderia ser uma escolha. Agora eu sei por que precisa nomear logo um Papa. Os fiéis não querem ir a Roma. Se a igreja quiser... Essa mulher é muito ruim, é uma confusão que ela faz. Mas que coisa impressionante, quer dizer, os fiéis não querem ir a Roma. Exato, é. Porque... E o Trump tem influência lá, numa organização de 2.000 anos, tá legal. Tá, tá bem. Tá bom. Peraí, ao final é pior. Um perfil conservador, existem vários nomes. Um deles, muito prestigiado, é o do húngaro Peter Erdo. Falam bastante também de um africano, o cardeal Ambongo, que é congolês. Um problema a ser enfrentado é que a igreja, nesse momento, tem muitos cardeais eleitores. Olha o que ela faz com os números. 137 até esses dias, pode ser que um ou outro tenha completado 80 anos, então já perde o direito de voto. Então, para conseguir a maioria de 2/3 com esse número de eleitores não é fácil. São, na verdade, 91 votos, se considerarmos 137 eleitores, ou 92. Alguém entendeu alguma coisa? Eram 137... mas são 91 ou 92. Devem ser 100. Vamos arredondar para 100? Vamos arredondar para 100, tá bom. Foda-se os números. Que maravilha, esse Scamparini. O que seria de nós sem esse Scamparini? Ela viu o crime da mala, ou ela mesma é a mala na Globo. É isso aí, né, Lene Streck? Que coisa louca. Mas, se você quer comparar a performance da Scamparini... uma espécie de Pedro Bial que não deu certo, né? Uma coisa assim. E o Papa também foi muito vocal sobre as coisas que aconteceram aqui no impeachment da Dilma e também na perseguição ao Lula. Tem essa entrevista que ele deu e que ele menciona o Lula como um exemplo de alvo da lawfare. Abre caminho los medios de comunicación. Hay que impedir que este llegue hasta el puesto, entonces lo van a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo un sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Me parece que sí. Interessante. Sí. Se revisa. Agora... Sí, hablar de Brasil. ¿Qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Lula sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron, de verdad. Una mujer de manos limpias. Diga lá, Lene. Você não viu a manchete hoje nas redes sociais? Dallagnol e Moro criticam a morte do Papa. Criticam a morte do Léo? Maravilha. Essa é boa, né? Gostou? Sérgio Moro critica a morte do Papa e diz que aí tem coisa aí, tá assim. Mas faltou vírgula e tem um problema de vernáculo na crítica do Moro.
num idioma parecido com o português, né? Isso, exatamente, exatamente. Agora, sintomático também, eu estou vendo aqui nem o Moro, nem o Dallagnol se manifestaram a respeito da morte do... Quase que eles odeiam esse Papa, odiavam esse Papa. Minha brincadeira é exatamente por isso. É Moro, Dallagnol, criticam a morte do Papa porque não foram avisados. Não teve delação premiada. Exatamente, É isso aí. Que coisa. Agora, os bolsonaristas estão comemorando, chamando o Papa de comunista. Claro, evidente. Por isso, se você não gosta do Papa, você passa a gostar dele simplesmente porque essa outra gente acha que ele é comum. Exatamente. Eles acabaram por, acho que, riscar no chão assim o que a gente entendia como limite civilizatório, né? Foi para o buraco. O ex-presidente Bolsonaro está internado e tal, não tem uma manifestação dele a respeito do Papa. Há 14 horas ele colocou uma coisa se vitimizando, depois mais uma mensagem aqui e tal, e nada. Quer dizer, essa turma não tem decoro mínimo, né, Lênin? Não tem... Não, e o que... o neopentecostalismo, etc., em geral, né? Veja, cadê a manifestação do Silas, o Malafaia? Uhum. Silas Malafaia critica a morte do Papa também. Isso, exato. Silas Malafaia se junta a Moro para criticar a morte do Papa. Uhum. Ô, Lênio, agora, pensando assim no Papa, nessa conjuntura mundial aí, fará falta, né? Você falou aí do conclave muito sabiamente, ele mesmo montou de maneira muito inteligente o colégio cardinalício, que vai escolher o sucessor dele. É importante, né, ter alguém na igreja para tentar conter essa turma, né? Se for um Papa conservador, fica mais fácil para eles também, né? E depois também tem um desafio para o sucessor. Porque veja como é difícil esse campo. Ao mesmo tempo que a igreja perde fiéis, quando a igreja é mais progressista, ela perde fiéis para o pentecostalismo, evangélicos, etc. Entende? Porque pelas próprias leituras que os pentecostais fazem, até pela postura da Igreja Católica, que é religiare, né, fazer uma religação com o transcendente, e, portanto, por isso que tem os santos, né? Os santos são os que fazem a intermediação, o religiare, né? Mas por que chama pentecostal ou neopentecostal? Por causa de Pentecostes, né? Por que os pastores põem a mão em cima da cabeça e dizem em nome do Senhor Jesus? Porque não tem a intermediação do religiare, percebe? Você sabia disso, Kiko? Não. Então, Pedro, você sabia? Essa é a diferença fundamental da questão, por isso que o imediato, a ideia de que você tem que usufruir aqui, não, essa questão do transcendente importa menos, o imediato, portanto, sem intermediação, isso faz com que os fiéis aumentem, né, as hostes das igrejas pentecostais. Então, veja, a Igreja Católica fica nesse grande problema. Ela precisa ser progressista, porque o mundo perigosamente caminha para o conservadorismo por causa da política, estrito sensu, mas ao mesmo tempo que, por exemplo, o Papa Francisco avançava, ele perdia fiéis, entende? Então veja que aqui, até os católicos brasileiros da extrema-direita e da direita não gostavam do Papa Francisco. Então, veja o grande problema que a Igreja Católica tem para o seu futuro, porque ela foi
sendo esvaziada, foi sendo diminuída pelo tamanho das pentecostais, e aí se criou, por exemplo, num país como o Brasil, a tese, digamos, de um aumento sem controle, sem nada, a partir do incentivo da Constituição, da imunidade tributária, porque veja só, quando se fez a Constituição em 88, ninguém imaginava que nós teríamos esse boom que tornaria o pentecostalismo ou o neopentecostalismo como uma força política. Por quê? Porque a separação Estado e Igreja, ela, digamos, estava muito mais evidente em 1988. Acontece que, na medida em que vai crescendo o número de igrejas pentecostais, etc., eles vão deixando de lado, e o Castro trabalha isso muito bem, vocês sabem do que eu estou falando, me lembra sempre do nome do Luiz Carlos Castro, um desse antropólogo. João César. Professor O João César. O João César sacou bem isso, porque o João César mostra que, num primeiro momento, a teologia ela vai para uma espécie de teologia da prosperidade, né, que é aquela questão de que você tem que usufruir logo e, portanto, a igreja ela é uma espécie de alavanca capitalista para o fiel, né, isso que chamou de teologia da prosperidade. Num segundo momento, começa uma transição para a teologia do poder, do empoderamento, que vai fagocitando o lado, digamos, não secular, que é o lado religioso, e vai se misturando perigosamente, veja a Igreja Universal, Silas Malafaia, etc., que hoje você não sabe mais o que eles são muito mais políticos, Edir Macedo e outros, do que pastores. Esse é o grande desafio da Igreja Católica e do novo Papa: estancar a saída de fiéis, fazer o seu papel progressista, digamos, buscando na origem dos evangélicos, evangelhos e Jesus, a sua trajetória, etc., né? E impedir e se posicionar politicamente, porque o Papa é um chefe de Estado. Então, veja as peculiaridades daquilo que nós estamos falando, né?